sabe como escolher a cor do papel para fazer a sua pintura em pastel seco? E o acabamento? Coloca ou não coloca verniz? Vem comigo que eu vou te mostrar. Esse é o papel pastel mate e esse é o Hanemi. Esses são meus dois papéis preferidos. Ele tem várias cartas, várias cores. Esse tem uma textura que segura o pastel seco. Ele prende mais o pastel seco. Então o pó não espalha com facilidade. Esse também, só que ele é mais aveludado. Tem várias cores e vários tamanhos. Esse daqui tem 360 gramas. Então ele tem uma textura aveludada, mas tem uma textura que tem uma porosidade que permite com que o pastel seco se deslize super bem por ele, que tem texturas que segura o pastel seco. Esse é de 24 por 30 centímetros, mas tem na folha A3, você pode comprar rolos avulsos e tem esse daqui que é a textura mais aveludada dele. Esse é o Hanemi. Como você pode perceber, ele tem uma textura bem aveludada, parece um veludo e segura muito bem o pastel seco. Ele não se espalha o pó com facilidade. É um dos melhores papéis. Também é um dos meus preferidos. Esse daqui é o pastel mate. É um papel que segura bem o pastel seco. Tem várias cores, branco, tem essa cor, tem cinza. A minha cor preferida são os tons de cinza. E como escolher a cor? Pois é, vamos observar. Esses dois cavalos. Esse aqui, se estivesse nesse papel branco, ele não teria esse contraste como ele ficou nesse papel. Esse daqui, se fosse o contrário nesse papel, ele não ia se destacar tanto. Então, como que você escolhe? Você escolhe estudando as cores, a temperatura da cor. Você vai observando o valor tonal. Você vai lá no círculo das cores, observa quais são as cores análogas, quais as cores que é complementar. Aí você começa a entender o que dá mais contraste, o que dá mais peso, qual folha ficaria melhor. Esse cavalo ficou muito bem nessa folha. Por exemplo, esse cachorrinho ficou super bem nessa folha cinza. As folhas acinzentadas eu prefiro porque todos os tons se destacam. No tom branco seria muito difícil esses tons aqui se destacar. Os tons mais escuros você permite usar os lápis ou gizes da sua caixa que talvez você não usaria no branco, porque são cores que elas se destacam melhor e você vai conseguir trabalhar com elas aqui. Como por exemplo, esse lilás clarinho aqui no branco, ele já não aparece tanto. Aqui na folha acinzentada ele parece mais. Assim também como esses tons mais clarinhos. Aqui na cinza ou nessa ele já destaca bastante. Aqui ele já não destaca. Então você pode usar uma gama maior de lápis. Por exemplo, e esse papel com essa cor? O que eu uso? O que eu posso desenhar aqui? Você pode fazer um pássaro, você pode fazer um papagaio verde. Qual é a cor complementar dessa cor? Que é um magenta, um avermelhado escuro. O verde. Você pode estar fazendo uma arara azul. Então, você pode também estar usando o vermelho, que é uma cor análoga. Então, a escolha da folha, da cor do papel, vai depender muito do que você vai fazer, do seu estudo do ciclo das cores. E o verniz, passa ou não passa o verniz aqui? Nesse papel, nesses dois papéis, não há necessidade do verniz. Por quê? Porque ele segura bem o pastel seco. Claro, você vai ter que manusear com cuidado. Ele já vem com uma folha de papel seda. Você pode guardar com a folha de papel seda e, quando for emoldurar, colocar no vidro. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like. Por que eu não gosto de aplicar nos meus trabalhos, a não ser um caso de extrema necessidade ou
spray fixador da Contea Paris. Esse é o melhor, se você preferir usar. Por quê? Eu não gosto de usar. Porque o pastel seco, ele não é tóxico. Ele, tanto giz quanto lápis, ele contém aglutinantes naturais, como a goma arábica e o tragacanto, que mantém essa cor dele o mais possível natural, o mais natural possível, mais parecido com a natureza. Por isso essas cores bem vibrantes e bonitas são as cores mais próximas do natural. E esse componente, esse spray, ele tem na sua composição componentes químicos. E para mim ele tira um pouco do brilho do trabalho. Ele deixa um pouco opaco. Ele tira esse brilho natural do pastel seco. Por isso eu não gosto de usar. Mas quando você for usar, você balança e dá uma batidinha bem pouca de leve, sem colocar muito. Vou fazer um exemplo aqui nessa orelhinha. Bem pouquinho. Não precisa colocar muito spray. Armazená-lo com cuidado, com a folha, seda, colocar o vidro, não passar a mão por cima, tomar esses cuidados é muito melhor do que colocar esse spray. A não ser um caso que você tenha que exportar para um lugar longe, de um país para outro, aí sim você fixa um pouquinho, não exagere na quantidade.